Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 11 e o tema da aula de hoje é advérbio. Então nós temos que advérbio é a palavra invariável que se associa essencialmente ao verbo para indicar diferentes circunstâncias, de tempo, de modo, de intensidade, de lugar, etc., relativas ao fato verbal. Vamos ver alguns exemplos. Várias empresas estão construindo máquinas inspiradas em animais. Várias empresas estão construindo atualmente máquinas inspiradas em animais. A palavra atualmente, acrescentada no enunciado, introduz uma ideia de tempo, reforçando assim o sentido de tempo presente já expresso por estão construindo. Então, aqui nós temos que o atualmente é um advérbio, já que indica uma circunstância, né? Estão construindo atualmente. Vamos dar uma olhada em outro exemplo. A ave decola, bate as asas e dá 2 voltas sobre o auditório. A ave decola suavemente, bate as asas e dá 2 voltas sobre o auditório. Nesse caso, a palavra suavemente modifica a forma verbal decola, acrescentando-lhe uma ideia de modo. Decola suavemente é diferente de decola. Devido a isso, nós temos que suavemente é um advérbio. O Smart Bird impressiona pela elegância e simplicidade. O Smart Bird impressiona muito pela elegância e simplicidade. A palavra muito intensifica a forma verbal impressiona, modificando assim o seu sentido. Impressiona muito é diferente de impressiona. Então nós temos aqui que a palavra muito é um advérbio. Os advérbios de intensidade têm uma característica particular. Além de intensificarem o verbo, eles podem também intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. O Smart Bird é extremamente leve, pesa apenas 450 gramas. Então, nós temos aqui que o advérbio de intensidade extremamente modifica o adjetivo leve. A gaivota mecânica decola muito, suavemente. Então, nós temos aqui que o advérbio de intensidade muito modifica outro advérbio aqui, suavemente. Os advérbios são palavras invariáveis, no entanto, na língua coloquial é comum o emprego do sufixo inho para intensificar o sentido de determinados advérbios. Levantou-se cedinho, pegou a mala e foi rapidinho para a rodoviária. Pessoal, então se em uma prova estiverem perguntando se esta frase está correta de acordo com a norma culta da língua portuguesa, não está correta, tá certo? Embora seja muito utilizada na linguagem do dia a dia, né? Na linguagem coloquial. Existem alguns advérbios que podem modificar uma frase inteira. Certamente, os animais eletrônicos serão mais comuns no futuro. O advérbio, referindo-se à frase toda, exprime uma opinião, um posicionamento do emissor. Ele se mostra convicto de que o fato expresso pelo enunciado vai acontecer. Beleza? Então aqui o advérbio certamente expressa que a pessoa que está falando esta frase acredita muito que os animais eletrônicos serão mais comuns no futuro. Então, nós temos aí um advérbio modificando uma frase inteira. Outro exemplo de um advérbio que pode modificar uma frase inteira. Infelizmente, apenas poucos países terão o domínio dessa sofisticada tecnologia. Nesse caso, o advérbio refere-se a toda a frase e exprime um estado de espírito do emissor em relação ao conteúdo geral do enunciado. Então, aqui é um estado de espírito de pesar, né? Infelizmente, apenas poucos países terão o domínio dessa tecnologia. E aqui o advérbio é infelizmente.
Locução adverbial é uma expressão, conjunto de duas ou mais palavras, que funciona como advérbio. A elegante gaivota sobrevoou suavemente o auditório. A elegante gaivota sobrevoou com suavidade o auditório. Então aqui nós temos que suavemente é um advérbio de modo, né? E com suavidade é uma locução adverbial de modo, já que é o conjunto de duas ou mais palavras que funciona como advérbio. Vamos ver outro exemplo. Ele a ergue acima de sua cabeça e com um leve impulso a solta no ar. Então nós temos que acima de sua cabeça é uma locução adverbial, né, de lugar. Com um leve impulso é uma locução adverbial de modo. E no ar é uma locução adverbial de lugar. Certas locuções adverbiais têm um advérbio correspondente, outras não. Então, todo dia eles jogam videogame. Então, todo dia aqui poderia ser trocado por diariamente. Então, diariamente eles jogam videogame. E diariamente seria um advérbio de tempo, né? Correspondente. Já toda quarta-feira eles jogam videogame, toda quarta-feira é uma locução adverbial que não tem um advérbio correspondente. Beleza? Algumas das circunstâncias expressas pelos advérbios podem ser representadas também por orações inteiras, denominadas orações adverbiais. Políticos corruptos não mais serão eleitos quando todos votarmos certo. Então, nós temos aqui que a oração adverbial equivale a um advérbio de tempo, né? No tempo em que todos votarmos certo. Pessoal, agora vamos falar da classificação do advérbio. Os advérbios e as locuções adverbiais são denominadas de acordo com o tipo de circunstância ou valor semântico que expressam. Então, nós temos aqui de afirmação. Então, os advérbios são sim, certamente, de certo, realmente, deveras, seguramente, efetivamente. E as locuções são sem dúvida, com certeza, de fato, por certo. Então, um exemplo. Essa tecnologia é de fato maravilhosa. Então, aqui, o de fato é uma locução adverbial de afirmação. Beleza? A frase também poderia ser: essa tecnologia é certamente maravilhosa. Aí, no caso, certamente seria um advérbio de afirmação. Negação. Advérbios: não, tampouco, nem. Locuções: em hipótese alguma, de jeito nenhum, de forma alguma. Então, um exemplo: de forma alguma nós apoiaríamos essa ideia. Então, de forma alguma é uma locução adverbial de negação. Dúvida. Advérbios: talvez, acaso, eventualmente, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura. Locuções adverbiais: quem sabe, por certo. Então, exemplo: se acaso você for lá, por favor, avise-me. Então, aqui, se acaso é uma locução adverbial de dúvida. Intensidade. Advérbios: muito, pouco, tão, demais, quase, mais, menos, meio, bastante, assaz, bem, mal, tanto, apenas, quanto. Locuções adverbiais: por demais, em excesso, de pouco, de todo. O exemplo: será que a vida mudará demais com os seres robóticos? Então, nós temos aí que demais é um advérbio de intensidade, né? Já que modifica o verbo mudará. Mudará demais com os seres robóticos. Lugar. Advérbios: aqui, lá, perto, longe, aí, acima, abaixo, ali, cá, lá, acolá, além, aquém, perto, longe, dentro, fora, adiante, defronte, atrás. Locuções adverbiais:
por dentro, de longe, à distância, de cima, em cima, à direita, à esquerda, de fora, de dentro, por fora. É difícil viver aqui, quando vocês estão longe. Então aqui é um advérbio de lugar, né? Já que modifica o verbo viver. Ele não está vivendo em qualquer lugar, ele está vivendo aqui. Quando vocês estão longe. Então também modifica o verbo estar, né? Não está em qualquer lugar, está longe. Tempo. Advérbios. Ainda, cedo, hoje, agora, antes, depois, logo, sempre, nunca, brevemente. Locuções adverbiais. À noite, às vezes, de vez em quando, de repente. Então vamos ao exemplo. Aos domingos, as crianças sempre se reúnem na praça. Então aqui nós temos que aos domingos é um advérbio de tempo, né? E sempre também é um advérbio de tempo. E o verbo aqui é reúnem, já que não reúnem em qualquer dia. Reúnem aos domingos e também reúnem sempre. Modo. Advérbios. Mal, assim, rapidamente, depressa, bem, melhor, pior, devagar, lentamente, apressadamente, felizmente. Locuções adverbiais. Às pressas, aos poucos, às claras, às ocultas, à toa, frente a frente, de cor, com calma, em silêncio, de cócoras. Então vamos ver um exemplo. A tecnologia eletrônica evolui rapidamente. Então aqui nós temos o verbo evoluir e o modo como ela evolui, rapidamente. Então é um advérbio de modo aqui, a palavra rapidamente. Distinção entre advérbio e adjetivo. Adjetivo associa-se a um substantivo, é variável, pode ter masculino, feminino, singular e plural. Advérbio associa-se a verbo, é invariável, não admite masculino, feminino, singular e plural. Então vamos ver alguns exemplos. Depois da confusão no pátio, o diretor entrou furioso na sala do segundo ano B. Então nessa frase aqui, furioso é um advérbio ou adjetivo? Então vamos modificar um pouco a frase. Depois da confusão no pátio, a diretora entrou furiosa na sala do segundo ano B. Então, como furioso mudou para furiosa, então nós temos que a palavra furioso, no caso aqui, é um adjetivo, tá certo? E não um advérbio. Já que nós vimos agora há pouco que o advérbio é invariável, diferentemente do adjetivo que é variável. Vamos para outro exemplo. O diretor falava alto para que todos o ouvissem com clareza. A palavra alto é um advérbio ou um adjetivo? Vamos modificar um pouco a frase. A diretora falava alto para que todos a ouvissem com clareza. Então nós temos aqui que nesse caso, trocando diretor por diretora, a palavra alto não varia. Fica evidente, então, que nesse caso, alto é advérbio. Graus dos advérbios. Os advérbios são palavras invariáveis, mas alguns deles, principalmente os de modo, admitem flexão de grau. Os alunos caminham depressa. Grau normal. Os alunos caminham tão depressa quanto o guia. Grau comparativo. Os alunos e o guia caminham muito depressa. Grau superlativo. O grau comparativo pode ser de superioridade, de igualdade ou de inferioridade. Comparativo de superioridade. Este restaurante fica mais perto do que o outro. Comparativo de igualdade. Este restaurante fica tão perto quanto o outro. Comparativo de inferioridade. Este restaurante fica menos perto do que o outro. Pessoal, agora vamos ver um outro grau do advérbio, né? O grau superlativo. Absoluto do advérbio pode ser analítico ou sintético.
Então, o grau do advérbio superlativo absoluto analítico. Junta-se um advérbio de intensidade ao outro advérbio. O táxi parou muito longe do prédio. Como você vai? Vou muitíssimo bem, obrigado. Então, aqui no superlativo absoluto analítico, nós temos um advérbio de intensidade mais outro advérbio, beleza? Então, nós temos aqui que muito é um advérbio de intensidade e longe é um advérbio. Muitíssimo também é um advérbio de intensidade e bem é outro advérbio. Superlativo absoluto sintético acrescenta-se ao sufixo íssimo ao radical do advérbio. O Sedex veio rapidíssimo. O escritório ficava pertíssimo daqui. Beleza? Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.